Bom, mais uma vez, bom dia. Eu sou Maria Morena, ceramista aqui de Paraty. Estou vestida com uma blusa branca, uma saia azul comprida. Tenho o cabelo cacheado. O que mais que vocês... Óculos. Tá bom? E vou conversar um pouquinho hoje, bastante, espero, na verdade, com o Cizinho daqui a pouquinho. E é uma alegria estarmos juntos de novo. Mais um dia do Encontro de Ceramistas. Enfim, vamos dar continuidade à nossa programação, que segue cheia de atividades ao longo do dia. Um convite para experimentar, aprender e se aproximar ainda mais do fazer cerâmico. Nessa programação da manhã, temos o Torno Livre com Vitória Nunes, ali à minha esquerda. Educadora e artista formada em artes plásticas, cofundadora da Casa Cobalto, em Ubatuba, um importante espaço de formação no litoral norte de São Paulo. Temos também, com a demonstração, da Alcir Ribeiro, um dos... Dalci Ramiro, olha o Ribeiro. Já levei uma bronca, agora no comecinho. Um dos grandes nomes da cerâmica brasileira, nascido aqui em Paraty. Seu trabalho é profundamente ligado à terra, à memória e às tradições, com influências dos saberes indígenas que marcam sua trajetória, idealizador deste evento. Dalcir representa a essência desse movimento que valoriza o fazer manual e o encontro entre artistas. Bom, ainda na parte da manhã, teremos a oficina para adultos Animalitos e Tia Germinadores, com Igor Serpa e Ian Dias, artistas por trás do Estúdio Líbero, de São João del Rei, em Minas Gerais. As meninas ali atrás. O trabalho deles explora a cerâmica a partir de referências lúdicas e surrealistas, criando esculturas, peças utilitárias e joias. Ambos são formados em artes aplicadas pela UFES e desenvolvem uma pesquisa que mistura imaginação, humor e experimentação com a matéria. Também teremos a oficina infantil Monstrinhos Tropicais, com Nívia Viana, que encontrou na cerâmica em 2022 um espaço de expressão livre e autoral. Criadora da marca Não Sou Refém, Nívia trabalha com um universo cheio de cor, humor e afeto, com peças que vão desde monstrinhos e frutas até os objetos utilitários, sempre valorizando a criatividade e a liberdade de criação. À tarde, seguimos com as oficinas de transferência de imagens com Flávia Pincher. E à noite, às 19 horas, convidamos a todos para a palestra sobre cerâmica como patrimônio com Felipe Graciano, do Polo Sociocultural SESC em Paraty, e o arqueólogo e professor UERJ Mário Polo. Bom, durante todo o dia temos o nosso bazar, convidamos a todos para conhecer e passearem, está lindo, né? Quem já deu uma olhadinha ontem já pôde conferir. E podemos acompanhar e conhecer de perto o trabalho de artistas do Sudeste e apoiar a produção dos ceramistas. Temos pessoal de BH, de Minas, de outros lugares de Minas, né? Cunha, São Paulo, Paraty, Ubatuba, vale a pena super conferir. Temos também uma área de alimentação com Café Esperança, o Paraty Wine e Cachaçaria Coqueiro. Seguimos também com a programação da nossa parceira Livraria das Marés, que acontece todos os dias às 18 horas. Hoje teremos a escultura ao vivo com o artista Fernando Poletti, que ontem lançou o seu livro Manual de Construção da Cabeça Humana, e agora compartilha o seu processo com o público. E já deixamos o convite para amanhã, que será o último dia do encontro, no domingo, também às 18 horas, para a roda de conversa Cerâmica em Rede, com Flávia Pircher, César Augusto Barbosa, Luciana Tomás e Luísa Bentes. Bom, aproveitem também para visitar a exposição de cerâmica de Paraty, que está ali no IAP, logo ali atrás, do lado da igreja. O nome da exposição é Linguagens da Terra, do Mar e da Floresta.
O IAP é o Instituto Histórico e Artístico de Paraty. É uma oportunidade para a gente conhecer de perto a diversidade e a força do trabalho de mais de 40 artistas da cidade. Um retrato vivo da cerâmica de Paraty. Está muito linda, vale a pena conhecer. É bem pertinho. Quem não foi, dá uma passadinha lá. Bom, vamos para os nossos agradecimentos. Esse encontro é realizado pelo Instituto Arte 4, com patrocínio da Carbox, por meio de lei de incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paraty, do Polo Sociocultural SESC, do SEBRAE, da Paraty.com, além da parceria institucional com a Fazenda Bananal, a Livraria das Marés, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IAP, Instituto Histórico e Artístico de Paraty. Agradecemos também os apoiadores Paraty Imperial, Casa e Construção, Pascoal Massas, Águas de Paraty, o Colégio Sembra e Solare. Destacamos ainda a importante rede de apoio local formada por restaurantes, pousadas e empresas que acreditam e investem na arte e cultura de Paraty, fundamental para a realização desse encontro. Nosso agradecimento às pousadas, parcerias e restaurantes que apoiam o evento. Para encerrar o dia, circulem pelos espaços, conversem com os artistas e valorizem esse fazer manual. E, se puder, levarem um pouco de cerâmica com vocês. Curtam também Paraty, sua cultura e seus encontros. Desejamos a todos um excelente dia. Peço agora uma salva de palmas para o Dalcir, que vai vir aqui. Bom dia a todos. É um prazer enorme, né, de estar aqui com vocês. E por essa oportunidade de mostrar um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência, da minha história, né, que vou contar aqui no decorrer do espetáculo. Fazer cerâmica é para mim, né, que posso dizer, um profissional, né, que estou passando um momento de 50 anos de trabalho. Então, são 50 anos que marcou muito a minha vida, eu sei, porque é isso que eu represento para mim mesmo, para a minha comunidade, né? E faço isso com carinho, com amor, com pesquisa, né? E desenvolvi um trabalho pessoal, né, que eu acho que isso também estou deixando um legado importante na história da cultura cerâmica em Paraty, porque Paraty, na realidade, nunca teve uma cultura de cerâmica própria, dentro da sua sociedade desenvolvida, né? Isso estou falando que eu conheço mais ou menos desde a década de 50. Né? Mas antes também não temos esse registro de comunidades aqui que desenvolveram a cerâmica. O único registro que nós temos na cidade são os índios goianazes, que estiveram aqui presentes nessa região, e tem um trabalho arqueológico feito na Toca do Caçununga, que lá existe um registro, né, registrado em livros, em documentos, que passaram esses guaianazes fazendo cerâmica aqui. É o único registro de Paraty. Então, eu aconteci com a cerâmica em Paraty na década de 70. Eu tenho 73 anos, fiz agora uma semana atrás, e tenho 50 anos de cerâmica. Logicamente, eu não poderia receber essa cultura da minha cidade, como estou contando a história, aqui nunca teve. Mas as coisas não acontecem por acaso, será, né? Na década de 70, havia um mercador de Cunha que vinha para Paraty. Olha, eu estou falando numa época de muita dificuldade de Paraty, de isolamento. Você já está com outra? De isolamento na cidade, né? Vamos. E esse isolamento, havia um senhor, chamava-se José Nicleto,
que trazia 5 mulas descendo a Serra de Cunha e trazia o que nessas mulas? Que com cargueiro do lado das mulas, né? Trazia feijão, trazia arroz, trazia milho, né, em sacos, e que vinha, entrava no centro histórico, e aqui era o grande mercado de Paraty. Paraty, à frente da nossa cidade, é essa aqui. Às vezes pensa que você está entrando lá. Não, lá era o fundo, né? Hoje, do trevo para cá, não existia nenhuma casa, era um terreno baldio, assim, existia o bairro histórico. E esse senhor, tendo um olhar que naquela época estava começando a história turística de Paraty, de preservação cultural, né? Esse senhor, com um olhar de comerciante, começou a trazer umas cerâmicas antigas de Cunha para vender, porque as pessoas que estavam chegando em Paraty queriam comprar alguma casa e queriam comprar também um pouco do patrimônio existente dentro das casas, por exemplo, um oratório, um santo, alguma coisa que nós tínhamos aqui nas nossas casas. Aí ele falou, vamos gostar disso aqui. Aí começou a trazer. E eu encontrei com ele aqui em Paraty, quando olhei a cerâmica que ele estava trazendo, que são peças com característica indígena, mas foram peças que foram feitas, isso eu já tenho há 50 anos, foram feitas, imagino, há 80, há 90 anos, essas peças que eu recebi. E essas peças, naquela época, logicamente, a cerâmica era feita com uma intenção, com a visibilidade de servir. Porque naquela época, em Cunha também, não tinha alumínio, tinha dificuldade de chegar à mercadoria. Aí havia uma comunidade de ceramistas, que chama-se paneleiras, eram as senhoras em diversas comunidades que faziam panelas, faziam cuscuzeiro, faziam potes, enfim, faziam uma cerâmica de serviço. Não uma cerâmica propriamente artística, com a visão artística, mas a beleza da simplicidade, da forma, do modo de fazer dessas obras me encantou, me apaixonou pelo primeiro olhar. Talvez eu diga que eu tenho uma mistura de japonês na minha família. E japonês, a cerâmica é ancestral. A cerâmica é muito antiga, né? O Japão tem um conteúdo cerâmico fantástico dentro da sua comunidade. E eu ser escolhido por isso, deve ter alguma coisa misturada dentro desses espíritos para poder ser eu, né? Porque eu me pergunto, mas por que só eu nessa coisa? Mas, enfim, foi uma vida até agora maravilhosa, né? Eu tive grandes oportunidades na minha vida, no sentido que fui convidado para ir para a Europa, de participar de movimentos internacionais de cerâmica nos Estados Unidos, na Itália, obras na Itália. E, logicamente, eu tenho hoje, graças a Deus, um reconhecimento artístico que tem uma personalidade dentro do meu trabalho. E com isso também me sinto muito honrado de ser paratiense e estar deixando esse legado trabalhado aqui. Hoje nós temos uma família de ceramista existente em Paraty, temos mais de 40 fornos, temos uma vida da cerâmica muito interessante, criativa, né? O que também diferencia em Paraty a diversidade que existe de trabalho, mas está muito presente a parte mais escultural do que o utilitário. Não quer dizer que é mais ou menos, porque também o utilitário é arte, né? É um modo de fazer a arte, né? Mas isso é uma coisa que Paraty diferencia, né? Se for olhar a nossa exposição, que está ali no IAP, né? Nós temos uma exposição ali de 40 ceramistas, aqui de Paraty. Enfim, eu acho que nós estamos andando, né? Agora eu vou falar da minha apresentação hoje, já que eu já falei muito de mim,
A minha apresentação hoje, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma escultura, né? E eu, por exemplo, comecei isso aqui, eu fui no ateliê ontem e fiz um esboço para vocês de uma escultura que eu vou colocar em pé aqui para mostrar para vocês como tecnicamente pode ser construído uma escultura assim. Essa é um olhar técnico, né, de forma, jogando um pouco do cubismo, né, na forma, nos detalhes, porque o cubismo vem fazendo essa linha entre o claro e o escuro, peças sobrepostas com movimentos, né? Eu vou agora iniciar como que a gente pode fazer uma obra assim. Essa obra, ela não está oca. Se eu fosse fazer um bronze dela, poderia ela estar assim, porque eu tiraria a forma dessa peça, né? E faria a forma, depois se faz em gesso, a forma de gesso, depois se tira em cera e depois se tira uma cera perdida em bronze. Mas para a cerâmica é muito difícil você ter uma obra dessa em bloco, que foi construída em bloco, né, que tem um volume todo preenchido dentro, e o ceramista sabe que nós temos um processo de secagem da nossa obra, que quanto mais conteúdo interno, nós corremos o risco de ter uma bolha de ar dentro da matéria. O que é bolha de ar? Bolha de ar é quando você não amassa bem a matéria, mas ela não aparece para você, mas ela está dentro. E na hora da secagem, quando vai ao forno, expande e estoura. Isso é normal no cotidiano do ceramista, que é estourar, que é rachar. Rachar é quando o barro também não está equilibrado, não está unido corretamente. Então ele vai secando, vai tendo uma resistência e ele vai rachando. Depois é difícil de consertar. Então, tecnicamente na construção, é muito bom prestar bem atenção técnica, né? Para que você corra menos risco, vamos dizer assim, né? Desculpe. Aqui está bastante calor já. Então vamos lá. Eu tenho aqui, para quem não conhece, o material argila, né? Argiloso. Né? Chama-se uma massa cerâmica. Desculpe. Essa massa cerâmica, ela existe hoje no Brasil, uma indústria desse produto para ceramista, né? Localizado mais em São Paulo. Por exemplo, essa aqui chama massa Pascoal. Pascoal é um senhor que criou essas massas para ceramista e é um dos mais importantes criador de massa cerâmica no Brasil. Obrigado. Então, o Brasil quase todo trabalha com essa massa aqui. Nordeste, o Rio Grande do Sul, chega lá as massas, você compra e chega a massa. Logicamente, a cerâmica, né, ela pode ser imaginada e ela pode ser consumida pagando-se o preço de uma matéria dessa. Porque uma matéria dessa, ela é trabalhada, ela é pesquisada e o produtor dessa matéria, ele tem que nos dar a informação exata daquilo que ele construiu, pesquisou e deu resultado. Então, o que eu estou falando isso? Porque a cerâmica são patamares que existem dentro da cerâmica na queima. A argila reage muito nas cores, né?
na resistência, de acordo com o que ela recebe na queima. A cerâmica passa a ser cerâmica, não passa a ser mais barro a partir de 600 graus. Quando está 600 graus dentro do forno, começa a criar uma luz dentro do forno. O que é essa luz? É a fundição dos minerais que mantém a cerâmica, é a fundição do refratário que tem dentro do forno. Então vão criando luz. Geralmente começa num laranja e vai indo essa transformação do laranja até chegar um bem natoso e branco na alta temperatura. E qual é esse patamar de 600 até a alta temperatura? É de 600, então, geralmente, os ceramistas que estão aqui estão usando um forno de chegar até 1150, 1200. Mas não quer dizer que isso seja alta temperatura. A alta temperatura é de 1280 para cima. Mas essa diferença de queima de 1240 até 1280 é uma diferença muito grande na alta. Há uma transformação e há uma dificuldade do ceramista de chegar a essa temperatura. É um trabalho arrojado, depende muito do seu forno para você chegar a isso. Mas aí, o resultado final dessa alta é a cerâmica, considerada cerâmica pedra, né? E a cerâmica de baixa temperatura é a cerâmica que a gente conhece de terracota, que é chamada de terracota, né? Que é a cerâmica queimada aí em 1100, que também tem a sua resistência, tem a sua beleza e tem o seu momento de pesquisa, né? Então, já falei da argila, está com a florzinha aqui, porque nasce... essa matéria é uma matéria viva, né? Então, ela estava presa no saco, fechado, por quê? Porque se eu abro assim, amanhã, ela está dura. Não está dura. Mas se eu deixá-la, esse calor que está secando a matéria. Na hora que eu começar a tocar a matéria, ela vai secar mais, porque a minha mão está seca. Ela tem essa forma de ser, né? Vem dividido num pacote de 10 quilos, que divide em 2 pedaços. Eu cortei um pedaço assim. Outra coisa, você não vai amassar, porque o ceramista, quando pega um barro, né, tem que amassar. Amassar por quê? Essa coisa da bolha. Que no amassar, você tem que saber amassar muito bem para retirar a bolha. Essa peça aqui, ela saiu na fábrica, em São Paulo, de uma extrusora, de uma máquina que foi colocada a massa dentro dela e na pressão vai saindo uns tubos ou uns quadrados, depende do design que ele tem lá na ponta. Então sai prensado, o barro sai sob pressão, então já tem uma retirada de bolha, vamos dizer assim. Está indo bem, gente? Olha, e outra coisa, vocês estão livres para fazer qualquer pergunta, tá? Então, o que eu vou preparar aqui agora, por exemplo, eu fiz em cima de uma base, né, para me dar resistência à peça alta. Então, eu vou fazer uma base. Vou bater.
E essa base também, você vê, eu estou fazendo uma base, é uma placa, né? Eu amassei o barro, né? É uma placa, mas você pode fazer uma base também mais alta, deixar num bloco mais alto, um volume assim, né? Feita a base, agora nós vamos partir. Logicamente, eu não vou começar por aqui, né? Tem que começar aqui embaixo, né? A construir aqui embaixo a peça. Então, nós vamos construir mais ou menos essa parte aqui. Essa parte aqui nós podemos colocar essa peça aqui. Uma outra coisa. Ferramenta, que é muito importante na vida do ceramista, né? A minha base de ferramenta, com qual eu comecei a aprender cerâmica, a olhar a cerâmica, são essas duas aqui, que eu uso até hoje. O que é? É um sabugo de milho e um pedaço de cunha. Essa é a ferramenta das paneleiras de cunha, porque ela não ia para São Paulo comprar nenhuma ferramenta. Ninguém chegava em Cunha e só falava de cerâmica. Então, isso aqui é o que ela vive. Isso aqui é indígena. Isso aqui é o natural. Hoje existe uma ferramenta assim, que chama-se Stacker, que você compra nas casas de cerâmica no Brasil. Tem vários tipos. Tem importada, né? Tem várias qualidades. E tem também as ferramentas do nosso dia a dia que a gente vai encontrando. Tem o garfo da minha casa, né? E tem várias coisas da natureza que pode também servir, que você fala, pô, isso aqui me serve. Que você, principalmente fazer textura, né? Alguma coisa que você possa bater, criar uma textura diferente. A argila te permite a você andar por esses caminhos, né? Então agora eu vou usar a ferramenta, o garfo. Nós temos aqui, que é um barro líquido, que chama-se barbotina. Barbotina é esse mingauzinho aqui, que a gente chama de cola. Não é tenaz, não. É uma cola que ajuda a grudar o barro, né? Então chama-se barbotina, que nós vamos usar agora aqui. Geralmente, quando eu vou atacar uma argila sobre a outra, se eu atacar assim, ela está lisa aqui. Ela pode ter dificuldade de entrar na outra matéria. Então, se você lanhar esses riscos vão penetrar no risco aqui. Então, vai haver uma probabilidade de união, de ataque, né, na cerâmica de uma na outra. O que quer dizer isso? Que o ceramista, eu estou aqui fazendo isso aqui, mas eu estou com a cabeça no forno. O que o forno, que é o final de todo esse trabalho, que eu vou aí fazendo refinamento, botando a minha energia, ele tem que me dar resultado. Eu não posso ficar chorando, porque eu choro até hoje. Quando eu perco uma obra que é única, que eu coloquei toda a minha energia, né? E eu vou lá também recupero, porque é difícil morrer. Entendeu? É um sofrimento grande, então não pode morrer. Ela tem que viver da forma como ela é. Esse também é um respeito com a matéria que a gente lida, né? Então eu coloco aqui essa matéria, ataco ela. Outra coisa agora, que a gente chama de costura, né? Costurar o barro.
entrar com barro, um no outro, em todo o seu percurso, unir bem, Cizinho, com licença aqui para te fazer uma pergunta. Assim, né? Oi? Então, já colocada a primeira parte, uma parte central de base, né? Podemos cortar um outro pedaço, né? Podemos colar aqui. Para colar aqui, tem que barbotina. Entrar barbotina. Dá licença um minutinho. Queria fazer uma observação, né? Minha, assim, que estou aqui de fora, como aprendiz aqui do nosso mestre, porque ele está explicando algumas técnicas que, como ceramista, a gente conhece basicamente, sempre tem as básicas que a gente já Colocado conhece. aqui, vamos Mas, lá na costura. Todos os pedaços, você tem que ir montando a escultura. Mas parece incrível, né? Pela mão dele, como isso pode acontecer e chegar ao final com todo o sucesso das peças, apesar de algumas vezes a gente ter o acontecimento da bolha, né? As mãos do mestre modelam de uma forma que a coisa acontece, né, Cizinho? E que é o conhecimento mesmo da matéria, né? Porque eu, como ceramista, eu trabalho totalmente diferente. Eu vejo esse bloco tão grande, eu fico, meu Deus, como isso vai dar certo? Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, Cizinho, sobre essa forma de construção que você já está falando um pouco. Posso. Então, essa construção é uma construção, vamos dizer, mais prática para o ceramista construir uma obra grande, que é em bloco, mas depende muito, por exemplo, do volume. Eu faço obra de 2,5 metros, 3 metros. Para fazer uma obra de 2,5 metros, 3 metros, se eu for fazer em bloco, eu vou ter que ter muita argila na minha mão para formar um bloco de 2 metros. É como se você estivesse esculpindo uma pedra, um mármore, é assim. É um material duro, pedra, que você tem que ir lá esculpindo. A argila também é a mesma coisa. Eu vou ter que montar um bloco e esculpi-lo. Né? Tirar desse bloco de argila a minha escultura. E assim é o escultor. Na madeira também é feito assim. No mármore, né? Todos os materiais duros que o homem trabalha, a argila é maleável. Então, pode ser feito em bloco. Né? E as técnicas que existem da cerâmica é bloco. Tem uma técnica que chama-se isso é chamado cobrinha.
tão complicado, né? É chamado uma cobrinha, né? Se eu fizer assim, se eu colocar outra cobrinha aqui em cima, outra cobrinha aqui em cima, outra cobrinha aqui em cima, eu vou formar um vaso desse tamanho. Oco. Né? Vou trabalhar a minha espessura por igual e vou formar. Eu posso ir levando... É assim que eu faço as minhas peças grandes. É na cobrinha. Faço peças de 2 metros na cobrinha. Agora, uma peça assim, que é o limite do meu forno, eu prefiro fazer em bloco e depois ocar. É aonde eu vou mostrar hoje a vocês como ocar uma peça, como eu vejo ocar essa peça, porque essa peça, para ir ao forno, precisa ser ocada. Eu vou mostrar para a cirurgia, que aí eu passo a ser um médico, que eu vou fazer uma cirurgia nela, vou ocar, vou tirar tudo que ela tem de dentro, para deixá-la numa espessura que eu acredito que vai correr tudo bem. Né? Então, aqui continua a mesma coisa. Vamos lá. Ah lá. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Pode ser. Então, essa construção que você vai vendo como que você vai colocando na peça para formar o ângulo que você imagina, né? Porque o meu trabalho é muito básico e pesquisado no corpo humano, principalmente feminino, que eu gosto muito mas eu, como sou autodidata na cerâmica, né, nunca fui para uma academia, nunca estudei assim desenho. Então eu vou para a escultura, eu vou para o corpo mais pelo sentimento, mais pela emoção, mais de que realmente eu estou dentro do corpo. Né? Então, você consegue passar essa energia sua, né? Porque o que é a escultura? A escultura é essa matéria aqui. O que é essa matéria aqui? O que é isso? Mas você colocar os seus conhecimentos, a sua energia, a sua emoção, que ela vem aqui para dentro. E é isso que um escultor consegue vender o seu trabalho. Porque ele é único. Né? Eu aqui em Paraty, eu tenho um ateliê logo ali, em frente, e sou um privilegiado, porque Paraty é uma cidade internacional. Nós temos públicos aqui de elite muito bacana, né, de conhecimento da arte internacional, que vem aqui, pessoas que admiram, como todos nós brasileiros. Não temos diferença dessa pergunta, só vende para estrangeiro. Não. O brasileiro é humano igual qualquer estrangeiro. A emoção da arte está no humano, porque a arte é construída por humano. Então, quando um estrangeiro vem aqui, ele olha o meu ateliê, se ele gosta, ele sabe que ele rodou o mundo inteiro e não encontrou uma negócio daquele. Porque só tem ali. Então, eu quero, quando alguém quer, eu tenho que enviar para ele. Mas é assim que acontece. Não é que dizer que brasileiro não admira a arte, que brasileiro não compra a arte. Lógico, a arte, a gente, infelizmente, essa coisa de elite, porque mexe com o financeiro, né? Então, você primeiro tem que ter um ambiente, né, onde você colocar a arte, né? E o valor
é muito diferente essa coisa do mercado, né? Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, ele constrói a gente considera uma mansão, né? Ele bota lá 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Aí, ele pode vir pichinchar um artista por 30 mil reais. Mas essa beleza que ele está pechinchando de botar na casa dele, vai dar uma importância tão grande no ambiente que ele gastou. E o valor é uma coisa enorme, não é esse valor propriamente. Por isso que, por que vende uma obra dessa custa tanto dinheiro? Porque o dinheiro existe, e aquela obra existe, e é aquele valor. E que vai para um ambiente próprio, único, que valoriza tudo isso. E é isso, é a nossa vida aqui na Terra, não temos outra coisa não. Ou então uma televisão de 20 polegadas, 50 polegadas, um carro americano ou japonês, entendeu? E assistiu a nave para a Lua. O resto é isso aqui que a gente faz. Então vamos lá, né? Estão gostando? Não tem pergunta nenhuma, né? Não estamos... Oi, oi. Se alguém quiser alguma pergunta, eu estou com o microfone aqui também. Pode me dar um toque que eu passo. Caiu. Mais argila. Vou te fazer uma pergunta, Cizinho. Quando você começou a sua trajetória, você já começou com esse viés artístico? Você passou por um momento mais utilitário? Como que foi essa caminhada dentro da cerâmica? Desculpa. A cerâmica, a sua caminhada, você já foi para o artístico ou você começou com o utilitário? Então, quando comecei na cerâmica, eu comecei com o utilitário. A minha visão da cerâmica era ser uma paneleira. Então, eu fiquei fazendo pote quase 20 anos. Mas não é o pote esse normal, porque cansa, né, quando você faz. Aí eu fui entortando os potes, fui crescendo com ele, fui buscando formas. Que aí eu acho que é a escultura. Iniciei para esse processo utilitário, porque 90% dos ceramistas começa na cerâmica pelo utilitário, né? Não é porque é mais fácil. Não, porque você tem mais intimidade. Porque o utilitário você usa ele todo dia. Um prato, você come de um prato de cerâmica todo dia. Uma pia, você sabe, tem essa identidade. Agora a escultura, não. A escultura você tem que ter um processo interno de pesquisa, de segurança, de botar aquilo que você trabalhou todo esse tempo, de colocar, de personalizar você, né? Então isso necessita tempo, não é de uma hora para outra, né? Uma pessoa que chega no meu ateliê e fala assim, e criatividade? Porque como você tem tanta criatividade, vem da onde?
né? Pô, a gente sempre aprendeu que a gente tem sempre que estudar. Estudar é importante, né? Tem que estudar. Estudar a história da arte, tem que conhecer os grandes artistas que deixaram grandes legados para nós, né? Não só estudar, como ir, se tiver a oportunidade de conhecer, estar próximo a esses monumentos, a essa leitura. Então, isso é de uma importância muito grande. E, como eu iniciei aí igual índio, no chão, né? Hoje eu estou aqui dentro de um palco, hoje eu levo gente para o meu ateliê, dou aula na mesa, com todas as ferramentas. Eu não. Eu só tinha isso aqui na mão, fui buscar um barro no rio, que não era um barro assim, um barro mole, mas pegando lá no rio, e comecei no chão, sem nada. Fiz a minha primeira, botei em pé um pedaço de barro. E aí, a partir daí, eu desenvolvi mais, né? Foi mais... Para essa parte mais de cerâmica, assim, como que momento da sua vida teve alguma situação? Olha, foi depois de uns 20 anos. Foi depois de 20 anos, mais ou menos, que eu saí desse mundo para buscar um outro, entendeu? Aí eu me interessei mais de como construir. Por exemplo, eu não fui em nenhuma escola para aprender a fazer essa coisa de bloco. Mas o bloco existe. O escultor precisa de um bloco para esculpir. Sem o bloco ele não vai esculpir. Então, por isso, eu tenho a matéria, o barro, eu tenho a matéria a pedra, eu tenho a madeira, eu tenho o ferro, né? Então, todo esse material, tecnicamente, é que você vai dominar para poder produzir uma obra de arte. Eu vou contar uma história interessante, que com o encontro de ceramista, em um certo momento, nós convidamos um artista português chamado Sérgio Amaral, que esteve aqui conosco em Paraty. Ele é de Viseu, lá em Portugal. E ele veio fazer uma obra pública aqui em Paraty. E a obra dele, o design que ele queria fazer era trabalhar com os ceramistas de Paraty na obra, e ele também construiu uma estrutura de ferro que está aqui na beira-rio, né? Com solda, tudo. E eu, no meu ateliê, não tenho isso, não trabalho com ferro, nada. Eu fui na Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras é aquele bairro que está ali. E ali é um bairro onde tem uma comunidade de pescadores, uma comunidade que tem um conhecimento náutico muito bom. São as nossas raízes náuticas de Paraty. Então, a nossa riqueza náutica está ali, não está aqui. E fui ali buscar essa informação. Agora vou botar um grande, vamos ver. E ali tinha um estaleiro que estava construindo barcos de ferro, chapa, mais ou menos grossa assim. Então, as pessoas foram lá com equipamento de ferro, a laser, né? Corta o ferro, pega o pedaço que ele quer, e nos recortes que ele faz, né, ele deixou lá no lixo vários recortes. E eu, quando cheguei com o Sérgio Amaral lá, quando eu olhei o lixo me espantou, porque eu falei, tem tanta obra de arte aqui, pronta.
E fui catando, fui catando. Aí eu fiz uma coleção de 15 obras. Contratei um cara dessa oficina para soldar, porque eu não sei soldar. E ele soldou, formamos as 15 esculturas, muito legal, né? E o cara da solda, que é o cara que trabalha ali fazendo, também nunca tinha pensado e nunca tinha visto nada ali naquele lixo. Para ele era um lixo. E gozado que no outro dia, quando eu cheguei lá de manhã, eu vi uma obra dele. Lógico que é uma obra sem um conteúdo que eu tenho, porque ele não tem esse conteúdo meu. Mas ele teve um exercício do olhar, de enxergar que ali tem coisas que ele não pode ignorar. Né? Então, para mim, foi uma maravilha, um choque de receber essa coisa e trabalhar com isso. E foi uma experiência interessante de trabalhar com ferro, que é outro material, duro, difícil também. Foi quando fizeram aquele peixe com as cabeças? É, Aquela obra que fica lá. é. Essa obra tá lá no Pontal, né? Tá. Que é e dentro é um peixe, né, de É. ferro com umas cabeças dentro, é isso? Se eu não me engano, né? É. E você lembra que ano faz? Quanto tempo mais ou menos faz isso? Oi? Quanto tempo faz? Ah, isso eu acho que vai fazer 2016? 2016. E E as cabeças foram feitas em oficina por várias pessoas ou por quem foi feita, Cezinho? Oi? Então, as cabeças que estão dentro do peixe foram feitas pelos ceramistas de Paraty, porque tem, sei lá, umas 200 cabeças, e também pelo o Sérgio Amaral, que é o nosso convidado que veio de Portugal, né? Ele fez também. Agora, obra pública, pela experiência que a gente tem com obra pública, é muito complicado ainda para o nosso Brasil, de respeito, porque essa obra, em um ano, ela foi destruída. Destruída em que sentido? As pessoas queriam levar as cabeças que estavam lá dentro. Eles tinham uma abertura em cima e levaram quase a metade de tudo, e quando subiram na estrutura, quase derrubaram a estrutura. Quase foi destruída em um ano. Nós voltamos com os ceramistas de Paraty, reformamos e colocamos, e ela já está resistente lá há mais de 10 anos. Mas roubaram outras cabeças. Ela está esvaziando. Então, quem tem que fazer aquela manutenção? Logicamente que somos nós responsáveis pela cerâmica, mas também tem a responsabilidade municipal, que é difícil a manutenção da obra pública, é muito difícil. É, exatamente. Olha, aqui não está fácil não, hein? Cadê o...
Oi. Ah. Sim, você está perguntando, você falou isso aí, não? Ah, é? Ah, tá bom. Então, ela está me perguntando sobre a relação nossa, Paraty Cerâmica, com Cunha. A relação, ela é existente desde que... Oi. Obrigada, bom dia a todo mundo. Tem mais um saco de barro? Tem. Carol, precisa de mais um saco de argila. Bom, de novo, bom dia a todo mundo. Maria Morena, Cizinho. Oi. Tem bastante matéria aí, né? Nessa escultura. Oh, ali também tem. Eu sei, só que essa daí tá mais grossa e aquela tá mais fina. Tá mais sim. fina. Abre para mim. Então, a gente estava conversando, a Maria Morena comentou comigo que o jeito dela fazer cerâmica é diferente dessa forma, né? Que o Cizinho está fazendo a cerâmica, tá montando a escultura dele, né? Tem que sentar. A minha interferência aqui é para salvar um pouco o Cizinho, que eu estou vendo que ele está com um volume grande. Não, vai cair não. Um volume grande. Então, posso perguntar para Maria Morena, Cizinho? Pode. Pronto. Maria Morena, conta um pouco como é que é a sua construção, porque você está com uma barraca no bazar, tem as suas esculturas, as suas sereias que são maravilhosas. Conta um pouco do seu processo, enquanto o Cizinho estrutura a peça dele. Por favor. Obrigada, Lu. Bom, quando eu fui à oficina no passado pelo Encontro de Ceramistas, que foi de escultura, a gente estava comentando sobre isso, né? Como cada um tem uma forma muito própria de trabalhar. A gente vai descobrindo o seu jeito, né? Apesar de ter as técnicas, ter os procedimentos que são mais padrões, cada um acaba achando o seu jeito de fazer, né? Eu nunca trabalho com bloco, por exemplo. Eu trabalho sempre já com o espaço vazio, né? Então, com as cobrinhas, eu vou colocando pequenos volumes, vou misturando as técnicas, mas eu nunca trabalho com bloco. Então, para mim, assim, é uma surpresa quando eu falei, né, no início, porque eu acho que a forma com que você amassa o barro, né? Você vai tirando as bolhas, você vai, né, comprimindo ali os espaços vazios da argila. Mas eu trabalho, e aí acaba que eu acho que, né, o Cizinho tem essas formas maiores, né, tem essa possibilidade de ocupar áreas maiores, né, e aí eu, vendo o meu trabalho, comparando um pouco como a Lu falou, as minhas obras vão para essas minuciosidades, né, elas vão mais para esses detalhes pequenos, né, de partes do corpo, enfim, outras formas. E eu trabalho bastante com acordelado, né? Eu também, como o Cizinho falou, comecei na cerâmica pelo utilitário, em Florianópolis, cerâmica soriana, de torno pedal, né? E trabalhei muitos anos com utilitário, com panela também, com brunido. E depois que eu cheguei em Paraty, eu já tinha assim, o pé na escultura, sempre gostei, mas eu nunca tinha experimentado de fato. Inclusive, foi na Casa da Cultura com o Felipe Alcântara, que estava dando curso lá na época, que é sobrinho do Cizinho. Linda! E que eu me iniciei na escultura.
E aí comecei a trabalhar com acordelado, que eu nunca tinha, com a cobrinha, que eu nunca tinha trabalhado assim com formas grandes. E ampliei né, o tamanho das minhas peças depois dessa experiência. Então, de alguma forma, tenho a escola aqui dentro da família. Agradeço bastante a oportunidade, porque abriu uma porta assim maravilhosa, né, de expressão dentro da cerâmica, porque eu acho que, apesar dos utilitários sempre ter a sua identidade, né, tem, com certeza também existe a identidade dentro do utilitário, mas a expressão com a escultura ela toma outra dimensão, né, da sua expressão pessoal mesmo, né, ela pode mostrar um aspecto que, né, com o utilitário às vezes a gente não chega lá, né, uma coisa mais profunda, mais livre, né, uma criatividade mais genuína de cada um. Então, eu estou aqui aprendendo bastante também com ele aqui nesse momento. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? E vai volume, né? E vai volume. Já estamos em quantos quilos? 20 e poucos quilos já. É muito legal essa forma de trabalhar livre, né? De não ter medo, né? Acho isso muito interessante, assim, porque eles mergulha e vai que vai, né? E a coisa vai acontecendo porque, como não tem um desenho, não tem nada, né? Você vai tentando colocar algumas massas no lugar, né? E o volume, porque eu também não, você vê, eu não tenho estrutura aqui nenhuma, que eu poderia ter uma coisa central, uma base com a madeira que mantivesse a minha escultura em pé, né? Mas como eu não tenho isso aqui, eu estou criando uma coisa. Fazer uma pergunta. Como é que eu vou fazer? Rua Santa Rita, 187. Viu, pessoal? O ateliê fica na rua Santa Rita, 187. Quem ainda não conheceu, vale a pena dar uma passada lá. Oi? Está aberto hoje? Está aberto, eu posso levar, quem quiser, porque está fechado. Falou que pode levar quem tiver, fazer um grupinho para conhecer o espaço.
Oi? Como surgiu a ideia do encontro de ceramistas em Paraty? Então, a ideia desse encontro de ceramista em Paraty, ela surgiu em 78, né? E surgiu... 74. 74. Nessa época eu era o único ceramista de Paraty. E também, logo que chegou em Cunha, uma cidade vizinha aqui a nós, a cerâmica japonesa, através do Alberto Cidrais, que é um grande amigo meu, português, que trouxe essa cultura japonesa para Cunha. E logo nós ficamos amigos. Eu estava estudando em Guaratinguetá e passava por ali e vi construir a chegada deles, o primeiro forno no Borigama. Ficamos muitos amigos, porque eu também havia iniciado minha pesquisa de cerâmica 2 anos antes deles chegarem lá. E aí eu aqui de Paraty, vendo que naquela época, como o turismo estava começando, né? Então nós tínhamos algumas datas importantes que pudesse chegar os turistas aqui. Nós não tínhamos assim estrada muito boa, né? E aí eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para apresentar para os turistas que estão chegando aqui. Mas Paraty, naquela época, não se falava de evento. Hoje nós temos uma cidade estruturada de grandes eventos. Por isso que o Encontro Ceramista acontece dentro de uma leitura que nós temos aqui uma educação de administração cultural de uma empresa que se chama-se Flip. A Flip vem ensinar a essa indústria cultural de Paraty de como pode-se fazer um grande evento internacional. Então, a cerâmica nossa é na mesma dimensão, é na mesma ideia. O que traz a Flip, nós trazemos também. Já trouxemos a Paraty os maiores artistas brasileiros dentro da cerâmica, com exposição, com palestra, né, com diversos movimentos culturais que trouxemos para Paraty nesses 18 anos. Então, essa é a intenção do nosso calendário cultural de Paraty. Posso comentar os nomes das pessoas? Então, Shoko Suzuki teve em 2012. Depois nós tivemos exposição individual do Alberto Cidrais, do Megumi Uasa, tivemos individual da Lígia Rainer, tivemos individual tivemos Tino Sartori, um artista italiano, Mário Donadio, um artista italiano, Alice Amaral, Alice Diniz e Sérgio Amaral, de Portugal. Todos esses artistas já estiveram no Encontro de Ceramistas, então a gente pode dizer que é o encontro internacional. Adriana Martinez, da Argentina, também esteve no nosso encontro. Então, muitos nomes e nomes importantes, inclusive nomes que estão voltando para a galeria hoje. Megumi Uasa, Shoko Suzuki, hoje estão voltando para as galerias mais importantes de São Paulo. Então, a cerâmica está passando por um momento, acho que Maria Morena também pode falar um pouquinho sobre isso. Qual é o panorama da cerâmica hoje? Como é que você vê? Como é que vocês veem? Oi. Bom, a minha visão é que a cerâmica está em alta, né? Ela está hoje, todo mundo ouve falar de cerâmica, às vezes não sabe o que é a cerâmica, mas antes a pessoa falava cerâmica, ninguém nem às vezes não sabia o que era, assim, né? Do que se tratava. Então acho que cada vez mais as pessoas estão conhecendo, se apropriando, querendo consumir e querendo produzir, né? Então a busca por aulas hoje em dia acho que é muito maior, né, do que tinha
há, sei lá, 5 anos atrás mesmo. Acho que é uma coisa atual essa busca por cerâmica, assim, né, maior, né, mais de conhecimento geral. Eu acho que também há, na minha opinião, assim, do que eu vejo, a cerâmica como arte, né, de consumo também está sendo cada vez mais entendida como uma obra que tem um valor do mesmo patamar de outras modalidades de arte, né? Acho que até um certo momento a cerâmica ficava um pouco escondida, né? E talvez não fosse tão valorizada como hoje, né? Como outras áreas da arte, como a pintura, né? Que já tem um valor agregado já há muitos anos. Então, eu acho que esse é o caminho. Espero que continue assim e para frente. Porque ela é não menos importante do que qualquer outra área de arte, né? E acho que saiu um pouco desse lugar, né? Está entrando nesse patamar artístico com mais força, assim. Pode dar sua opinião também, Lu. Não, eu vejo também que a cerâmica ela se mostrou como uma grande alternativa para as pessoas, principalmente durante a pandemia. Então, eu acompanhei, por exemplo, a gente acompanha algumas atividades que acontecem na Itália, por exemplo, e logo após a pandemia, a primeira exposição coletiva que eles lançaram, na região de Milão, uma exposição só de pessoas que aprenderam a fazer cerâmica online durante a pandemia. Então, era específico para esses iniciantes que tiveram a sua primeira experiência através da rede. Então, é importante essa visão de aprender cerâmica. Eu gostaria de convidar aqui, pedir licença para vocês, convidar aqui a Isabel Vidal, que está com a gente, uma ceramista, que já esteve conosco há muitos anos atrás. Esse ano a gente tem o prazer de receber novamente Isabel, que é uma ceramista do Espírito Santo, super articulada com outros artistas. Gostaria de convidar a Isabel para falar um pouquinho o que ela acha do encontro de ceramistas. Não dá para ficar envergonhada, Isabel. Bom dia. Estivemos desde o início deste encontro. Voltamos quando esteve aqui a Alice Diniz ensinando azulejaria. E sempre que podemos, voltamos 12 horas de carro. Mas aqui estamos, porque Dalci merece muito, esposa, todos vocês, toda Paraty, merece muito este encontro. Para mim é o melhor do Brasil. E cada vez que venho, aprendo mais. Tento mostrar um pouco do que aprendo em meu ateliê, em MEAIP. Também sou uma ensaiante de escultora, tá? Estou aprendendo muito cada vez que venho e só tenho a agradecer a todos vocês, aos artistas, à Prefeitura, à Secretaria de Cultura e dar mais uma vez parabéns, não só pelo evento, mas por essa cidade maravilhosa. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Então, gente, essa oportunidade que a gente tem aqui, nesse momento, em Paraty, nós, paratienses que moramos aqui, é uma honra muito grande receber todos vocês interessados na cerâmica. Eu não gosto muito de falar que a cerâmica está em moda.
porque a cerâmica está em moda na vida humana desde que nós nos tornamos seres humanos. Então, há uma diferença muito grande, no sentido que eu, como falei na abertura ali, um dos detalhes que nós nos diferenciamos de outras vidas no planeta é uma ação nossa de cozinhar os nossos alimentos. Só nós, nesse planeta, que cozinhamos o alimento para a gente comer. Os outros animais comem na natureza. Então, essa importância de cozinhar, logicamente, necessitava de uma vasilha. Necessitava de um recipiente para receber, para colocar com resistência no fogo e poder cozinhar. Então, a humanidade tem esse contato com a cerâmica desde a sua existência. Depois, ele teve que criar um ambiente onde ele pudesse guardar o seu líquido, porque a água não tinha encanamento de botar água dentro de casa, mas aonde que você ia armazenar uma água mais próxima de você? O que você tinha como reservatório para colocar uma água? Então, essa intimidade é com a argila, essa intimidade é com a cerâmica, né? Depois que ele arrumou isso, onde ele ia comer? Numa cabaça? Pode. O homem comeu dentro de uma cabaça. Porque a cabaça deu na árvore, ele viu que cortava, era um recipiente que ele podia colocar comida ali e comer ali. Mas um prato de cerâmica é melhor, né? E depois a cerâmica veio para a nossa vida completa, veio para dentro da nossa casa. Na construção do seu habitat, te cobrindo, te construindo de parede, te pintando de cal. Hoje, na vida moderna, no mundo inteiro, né? Olha a cerâmica, está dentro da sua casa, no seu banheiro, no seu azulejo, no seu piso, no seu vaso sanitário. Então, ela está presente dentro do seu habitat, que você nem sabe o quanto ela é. Mas vamos mais avante com a cerâmica. A cerâmica está dentro da gente, dentro de nós. Se acontece alguma coisa, pode botar uma prótese de cerâmica, pode botar um dente de porcelana. A cerâmica está dentro da eletricidade, de condutores. A cerâmica está dentro da hidráulica. Aonde que nós canalizamos todo o líquido para levar, para aproximar da gente? Mais ainda, a cerâmica está dentro do computador. Mais ainda, a cerâmica está dentro da nave espacial, com as placas refratárias que cobrem a nave para ter essa combinação de choques térmicos que são construídas nas naves. Então, a cerâmica, para mim, é de um elemento não de moda. Um elemento sempre na nossa vida. Agora, ser artista, ceramista, é outra coisa, né? É esse espírito humano que nós temos, criativo, de incentivo um com o outro, porque você não é ninguém sozinho. A gente costuma falar, tudo já foi feito.
já foi feito, graças a Deus. E a gente tem que partir daquilo que já foi feito para um novo. Hoje nós estamos num mundo moderno. Tivemos a época de termos somente a argila. Hoje nós temos diversos materiais. Nós temos ferro, nós temos plástico, nós temos que podemos fazer a composição também com a matéria, como outros artistas também fizeram. De misturar. Eu gosto muito de misturar ferro, né? Quando eu vejo um ferro interessante, alguma coisa que eu possa introduzir na minha peça. Então, por exemplo, aqui, numa obra dessa, eu fiz uma obra que aqui eu adaptei uma placa de computador na cabeça. Vendi para uma agência de tecnologia, né? Então, esse reaproveitamento, essa aproximação com a matéria, a argila te permite esses elementos. Então, quem for no meu ateliê vai ver também essa linguagem que eu tenho com os materiais. Então, aqui, gente, ó, logicamente eu não fiz o que é aquilo ali, porque a parte da tarde eu vou ensinar a técnica para vocês, como ocar tudo isso, né? Eu vou ter que cortar aqui, eu vou fazer uma cirurgia aqui, ali naquela peça, que está mais firme, que me resiste um pouco mais, porque se eu oco aqui, isso, a tendência do peso, que ainda não, a argila não criou uma resistência de secagem, ela pode desabar. E que também é bonito vocês verem uma destruição de uma obra. Também tem a sua beleza. Que nos Estados Unidos, eu fui fazer uma passagem de 6 meses num estúdio lá em São Francisco. Nesse estúdio tinha 15 ceramistas, uma casa grande, com vários fornos, uma sala de workshop muito interessante. E tinha uma ceramista que tinha um box e que ela ensinava inglês na escola que tinha em São Francisco para estrangeiro. E depois da aula ela levava no ateliê para fazer uma demonstração para esses alunos dela, né? E aí, aproveitar também vender algumas coisinhas que ela tinha lá. E aí ela torneava muito bem. Sentava no torno você sabe, é aquilo lá que está torneando ali do lado. Ela fazia uma obra muito bonita, uma demonstração linda, uma obra mais ou menos desse tamanho, né? E no final, logicamente, todo mundo aplaudia a beleza do gesto dela construir isso, né? Aí quando todo mundo aplaudiu e dá aquele respiro final, ela vem com um fio, faz assim, plá. E é esse susto, e é exatamente isso também que a cerâmica permanece como vida. Ela quebra também, ela racha, né? Ela é destruída também. Então, é esse gesto que a gente toma de susto, é interessante. Para mim foi muito interessante olhar aquilo ali, porque eu não esperava da beleza que ia permanecer, e a beleza foi destruída naquele momento. É um gesto dela que marcou para mim muito, né? Então, gente, eu não sei que tempo tem. Que tempo tem? Que horas tem? Não sei. Lu, como está o nosso tempo? 10. 10 minutos? Falta 10 minutos? Então, agora é assim, vocês viram como é que é, né? Eu botei um detalhe aqui, né? Posso botar vários detalhes. A peça, ela é construída assim, vamos dizer, mais bruta, né? Uma forma mais bruta. Depois tem uma outra fase, porque a cerâmica, a gente está educada no seguinte, ela tem estágios. Importante no manipulá-la, né? Esse aqui é um primeiro estágio. Depois ela tem um estágio mais de resistência, que ela seca mais. Você tem uma resistência melhor para você fazer acabamento, com ferramenta. Aí agora, você aqui vai refinando
vai criando detalhes, se você quiser, textura. E cada estágio desse, que a cerâmica vai passando e vai te trazendo, é que você vai gostando e vai poder ter a possibilidade de refinar melhor as linhas, os cortes da linha do corpo, esse movimento todo. Pode ainda adicionar coisas, tirar coisa, né? Ainda você tem esse período, porque depois ela vai secando. E chega um momento que ela seca demais e você não pode mais tocá-la. É difícil você restaurar, porque ela secou, e eu vou entrar com uma outra matéria mais úmida, não vai unir uma matéria na outra, vai ter essa dificuldade, e no forno vai reagir. Não é uma coisa que você olhar aqui, eu uni. Unir aquilo que eu fiz, de arranhar, de botar tudo direitinho, com barbotina, que aí você tem, no mínimo, uma segurança de que, na hora da secagem, dentro do forno, porque é uma secagem que vai a temperaturas altas, né? E se não tiver essa união bem feita, ela vai descolar, ou vai rachar naquele lugar que não foi bem feito, né? Então, gente, olha, a cerâmica é uma pegada muito bacana. Que eu costumo dizer na vida artística, um detalhe muito interessante. Eu tenho um ateliê há muitos anos aqui em Paraty. Então, eu recebo muita gente. E eu moro dentro do meu ateliê. Tenho aqui nessa rua, num prédio que eu agradeço muito, e gostaria de falar aqui do meu pai, da minha mãe, que são também paratiense, que meu pai lutou muito, adquiriu muitos patrimônios aqui em Paraty, numa época onde aqui o dinheiro que circulava no município era somente o nosso dinheiro, o dinheiro construído pela nossa comunidade, não vinha turismo nenhum aqui. Então, ele foi um brilhante, que eu costumo dizer que ele foi um artista comerciante, porque ele foi o maior. Ele, como servidor, ele serviu a toda a nossa comunidade de Paraty naquilo que a comunidade necessitava nas suas dificuldades. Então, ele foi muito brilhante, e eu tenho o privilégio de ter um ateliê e morar num prédio que ele fez, né? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, como vida artista, todo mundo diz, vida artista, levar a ser profissional artístico é difícil mesmo. Porque você não nasce pronto, você nasce com determinação. E para você ser artista, você tem que focar de ser determinado, eu quero ser artista. Aí você tem que buscar isso dentro de você. Com quê? Praticando, estudando, olhando, participando, para que você possa, num estágio da sua vida, se diferenciar um do outro. Depois, técnica. Você precisa saber o material que você quer se expressar. Eu, por exemplo, não sei fazer uma escultura na pedra. Não é que eu não sei, nunca peguei a ferramenta para fazer. Então, quem faz aquilo ali sabe. Essa história de que Michelangelo disse que não, a escultura já está pronta, dentro do bloco. Lógico que está pronto, porque o artista está pronto. Só ele consegue ver, só ele consegue escolher o melhor material, de como ele vai praticar, de como ele vai bater, de como ele vai refinar o seu trabalho. Então, ele tem que enxergar dentro, sim, dessa matéria. É a mesma coisa que a gente também tem confiança quando estamos trabalhando com uma matéria resistência.
que tenha resistência, principalmente para a escultura. Se eu estivesse trabalhando com uma argila aqui, que não me desse nenhuma resistência, eu não poderia botar uma peça dessa em pé, sem nada. Né? Então, a argila, ela tem um processo técnico de construção também, que dá resistência na matéria. Né? Então, aqui dentro, por exemplo, dessa argila, tem um elemento chamado chamote. Chamote é um material refratário, socado, peneirado e que se mistura dentro da matéria. Então, esse material que já foi cozido, peneirado e misturado na matéria, dá um material mais refratário, mais resistente dentro do corpo cerâmico. E isso você trabalha com maior resistência na matéria, você, durante a queima é mais resistente, porque a matéria registra para você esses pontos. Né? Então, é esse muito importante nesse conhecimento nosso urbano. Né? Eu digo urbano por quê? Porque os índios, dentro da Amazônia, vão lá e catam a sua argila, não pesquisa nada, assim, tecnicamente. Lógico que pesquisaram com os espíritos. Né? O local da argila é sagrada para o índio, porque ele sabe a importância daquele lugar de matéria que ele tem, que vai servir para ele. Eu estou contando isso de uma história, de uma exposição que nós apresentamos em Paraty, dos índios Suruí, que trouxeram aqui, através de uma senhora que tem uma coleção dessas peças, uma cerâmica fantástica. Vasos, panelas, mas para uso, não para decoração. Eu falo muito, elas estão lá, para. Eu vou parar já. E aí, nós fizemos essa exposição aqui. Então, a história dele, que foi pesquisado por Jean-Jacques Vidal, que é um grande pesquisador da cerâmica indígena no Brasil, dizendo que, para ir nesse local de busca de barro, não pode ir o homem dentro da tribo, não pode ir mulher que está gestando, depende muito da lua, não é todo dia que vai lá, não. Eles criaram um deus lá que chama caranguejo. E cada uma mulher que vai lá num certo horário da noite e vem com o seu saquinho nas costas para trabalhar uma vez por ano para fazer os seus objetos para uso próprio, para cozinhar, para fazer tudo. Mas uma cerâmica tão simples e tão linda, né, que emociona. A cerâmica é um elemento que emociona quando você vê dentro também dessa simplicidade. Gente, estão me tocando fora. Muito obrigado. Na parte da tarde, eu vou continuar aqui a vocês, ensinar a vocês como ocar isso, como ser isso, no final, uma peça de... Hoje à tarde, eu vou retalhar isso aqui, né? Vou retirar tudo que tem dentro desse bloco, né? E aí eu vou ensinar tecnicamente como a gente tira e bota. Bota e tira. Então... Muito obrigada, Cizinho. 17 horas, né? Ele está aqui de volta para fazer essa segunda parte da demonstração. Tá bom? Aguardamos vocês. Aproveitem a feira.